Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós teremos um programa diferente, um pouco diferente, mas ainda dentro do Livro dos Espíritos. Então, fique conosco, pegue o seu livro, seu caderno, suas anotações e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós começamos um programa não diferente no sentido da dinâmica, da sua abordagem do Livro dos Espíritos. Mas hoje é um dia, justamente hoje, que é o dia do trabalho, o povo não faz nada. Não é mesmo? Que interessante. Coisa estranha, não é mesmo? Dia do trabalho é dia de folga. Mas nós vamos falar do trabalho. E este trabalho está contemplado no Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a lei do trabalho. Você vai encontrá-la no Livro dos Espíritos e nós estaremos abordando as questões referentes a essa lei, saindo, como disse a Solange, daquela sequência que nós vamos seguindo normalmente. Quando temos um tema específico, como é o de hoje, a gente para aquele que nós estávamos estudando e vamos abordar esse tema específico, como fizemos lá no Finados, lembra? Então, agora a Solange tem algum recadinho, não é, Solange? Isso, vamos lá. Então, mas para que você receba toda essa programação de qualidade, nós temos aí o auxílio e a participação da nossa querida produtora, Thaís Cabenguelê, do nosso Everaldo Assunção. Hoje é o Rogério Palma. Palma pro Rogério. É o Rogério que está cuidando dos cortes de câmera. Então, ele e a Thaís são os que, junto do seu coração, representam o presente da TV Mundo Maior para que você tenha o estudo do Livro dos Espíritos. Muito bem, nós lembramos também que você pode aí deixar o seu joinha, isso é muito bacana, dê o seu ok, se você está curtindo a programação, acompanhe, participe e mande o seu joinha. Vamos em frente, André, vamos dar início às leis morais. Lei do trabalho. O primeiro slide é esse que você está vendo. Oh, que interessante! Lei do trabalho. Vejam só, nós estamos vendo os seres da natureza trabalhando. Você tem aí no Livro dos Espíritos a localização deste tema. Na pergunta 674 até a 681, nós temos uma parte da lei do trabalho. Da 682 até a 685, que nós não vamos abordar hoje, você também tem a lei do trabalho, mas com relação ao limite do trabalho e o repouso. Mas vamos ao slide seguinte, quando Kardec começa a fazer a primeira pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Nós vemos que Kardec, sempre quando começa uma lei moral, ele procura estabelecer para os espíritos explicarem bem aquele tema, se esta lei é uma lei universal, ou seja, pertence a todos os campos e se aplica a todas as pessoas, ou é apenas um particularismo, se é uma lei que é particular ou ela é uma lei genérica. Então ele pergunta logo na questão inicial se a necessidade do trabalho é uma lei natural, todo mundo precisa trabalhar, isso é aplicável a todas as pessoas? Vamos ver o que os espíritos responderam na resposta a seguir? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha que resposta interessante. Há uma perfeita adequação ao nosso dia, à nossa atualidade. O trabalho faz parte de uma lei, é uma lei natural, todos precisam dele. Por isso é uma necessidade, mas o que acontece? Ele diz que a nossa civilização obriga o homem a trabalhar mais do que ele precisa, porque cria necessidades e prazeres que vão seduzir aqueles que querem desfrutá-lo. Não há uma necessidade de trabalho, a escravização, até chegar à escravização, não. Mas como nós queremos tal coisa, mais outra coisa, mais outra coisa, nós queremos viajar, nós queremos ir passear, queremos comprar esse produto, aquele outro produto, aquele produto, então você acaba gerando em você mesmo uma necessidade que você não teria, caso fosse mais simples. Então, a vivência em sociedade cria necessidades. E por causa dessas criações, o homem se obriga a trabalhar além
do que seria o necessário. E olha, André, que isso há quanto tempo atrás foi escrito e como é atual para a gente hoje, né? Cada dia mais, né, Solange? Nós vivemos uma sociedade materialista que depende de criar ansiedades nas pessoas. E ao criar ansiedades, ela domina o ser humano porque vai fazê-lo trabalhar muito além do que era necessário. Pense na seguinte hipótese. Você vai ao banco, o gerente te oferece um crédito maior na sua conta corrente. Você tem um cheque especial. Você tem um cheque de 2.000. Aí ele fala assim, olha, esse cheque está muito baixo, vou te passar para 20 mil. O senhor assim, 20 mil? Nossa, um cheque especial com esse limite? Para mim está ótimo. O homem vai lá e põe um 0 no computador. Ele, em vez de 2.000, ele aperta um botão, um outro 0 e insere na sua conta. A partir daquele momento, o banco está dizendo a você, se você gastar até 20 mil, eu cubro. E a pessoa tem a ilusão de que ela vai ter dinheiro na conta. Ela não tem. Aí o que ela faz? Ela acha que ela é poderosa, ela vai comprar uma outra coisa que estava faltando, ela vai investir em outros prazeres, e ela vai torrar esse dinheiro. Só que quando ela fizer isso, ela vai ter a incidência de um juro sobre o que ela gastar, que é estratosférico. E então, ela vai ter que trabalhar feito um camelo, ela vai ter que produzir suor de verdade para pagar, Solange, aquele 0 virtual que a pessoa botou na conta dele. Exato. Aquele único símbolo a mais. Ele vai ter que trabalhar para pagar juros, para pagar o capital que ele usou sem precisar. Para que você então veja, você que está aí, como essas necessidades elas são acrescidas, são aumentadas e a gente acaba caindo na armadilha. Você tem que trabalhar de verdade 2, 3 períodos a mais para pagar com o seu suor um valor que alguém digitou na sua conta. Ninguém foi fabricar 20 mil e te entregou para você gastar. Não, ele apenas pôs um 0. Isso é criar ilusões. E a gente acaba caindo nisto. Por isso que é tão atual, como você disse, Solange, como é uma coisa que acontece com a maior parte das pessoas e elas se tornam escravas de um sistema que produz crédito e ao mesmo tempo produz trabalhadores desesperados para pagar suas dívidas. É isso mesmo. Aí nós temos a pergunta seguinte. Só se deve entender o trabalho como as ocupações materiais? Muita gente pensa assim, ai, que bom, eu estou trabalhando, eu tenho um emprego, eu entro tal hora, saio tal hora, eu tenho um chefe, eu tenho que produzir tal coisa. É? Aí a pessoa entra em depressão quando o chefe manda ela embora. Ai, eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais o que fazer, como vai ser que vai ser da minha vida? Será que para os espíritos, essa é a pergunta que você vai ver novamente na tela, será que para os espíritos esta é a concepção correta? O slide 4 que o Rogério vai pôr para a gente de novo, não, esse é o 5, Rogério, o 4 é a pergunta, isso. Só se deve entender o trabalho como aquelas ocupações materiais, aquilo que você faz e produz bens? Será que é este o conceito que os espíritos têm do trabalho? Agora sim, Rogério, pode ir para o próximo slide. Olha o que os espíritos respondem, Solange. Não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Veja só que visão nobre tem os espíritos a respeito. Não é apenas aquela ocupação material que significa um trabalho. Aquilo pode ser um emprego material para você ganhar o seu sustento, mas trabalhar não significa só isso. Como ele diz aqui, o seu espírito trabalha tanto quanto o seu corpo. Mesmo que o seu corpo esteja parado, sentado, seu espírito pode estar trabalhando. Seu espírito pode estar pensando, seu espírito pode estar planejando, seu espírito pode estar realizando coisas mentalmente, seu espírito pode estar orando, pode estar visitando pessoas doentes, seu espírito está trabalhando. Agora, ele complementa esta visão na frase que vem a seguir. Toda ocupação útil é um trabalho. Conversar é um trabalho, Solange? Sim, dependendo do tipo de conversação. Sim, conversar pode ser um trabalho se aquela conversação for útil, não é mesmo? Se você vai falar uma coisa boa, se você vai com isso aprender ou ensinar, isto é um trabalho. Agora, ficar perdendo horas e horas fazendo fofoca, jogando assunto fora, jogando tempo no lixo, isso não é um trabalho. Isso é perda de tempo. Agora, e ficar parado escutando alguém? É um trabalho? Também, sem dúvida. Será um trabalho
se aquilo que você estiver fazendo corresponder a um benefício àquela pessoa que está desabafando. Você não está fazendo nada, você não está raciocinando, você só está ouvindo, mas a sua atitude está representando para alguém algo positivo, que essa pessoa está precisando de atenção, precisando de um carinho, precisando colocar para fora suas frustrações. E se isso é útil, isso é um trabalho. Agora, você terá muitas outras exemplificações do que é ser útil, mesmo que não ganhe dinheiro com isso. Ser útil é ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você está trabalhando. Ser útil é você ser um cidadão correto, sinalizando um buraco para que ninguém sofra um acidente. Cuidar de um doente. Cuidar de um doente. Ser útil representa sempre você fazer algo positivo que não seja necessariamente remunerado. Para os espíritos, para a lei do universo, isto é um trabalho. Já notou que você pode não ter um emprego, mas não vai te faltar trabalho? Trabalho todo dia. Limpar a casa, arrumar a louça, conversar com pessoas que precisam, cooperar nos serviços domésticos em qualquer área, ir ao supermercado. Todas estas são atividades úteis. Agora, se você vai com raiva, se você faz com ódio, se você faz com má vontade, você está perdendo a chance de crescer e de ajudar com isto aqueles que estão à sua volta. Então, hoje é dia do trabalho, que as pessoas resolveram não fazer nada. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar. Hoje é um dia específico para você fazer muita coisa útil. Colocar em dia as suas contas, colocar em dia as lições da escola que você ainda não teve tempo de fazer. Aprender sobre coisas úteis, aprender sobre o espiritismo. Ler. Não é só sobre a religião, mas sobre o espiritismo será uma boa oportunidade. Você colocar em dia lá aquilo, assistir os nossos programas anteriores. Poxa, eu estou gostando tanto de estudar o Livro dos Espíritos, eu vou pegar, nós só temos 55 programas anteriores a este. Imagina quanta coisa não dá para você assistir no dia do trabalho. Não é? Isso mesmo. Mas e a próxima questão? Vamos ver qual é? Vamos lá. Por que o trabalho é imposto ao homem? Olha só, Kardec. Kardec, ele está sempre fustigando, ele está sempre colocando para os espíritos indagações que são, de forma mais profunda, uma especulação ou uma busca para entender como funcionam estas engrenagens. Então Kardec coloca assim: por que que o trabalho é imposto ao homem? Olha lá, é a pergunta. Você está vendo aqui na tela. Ó. Por que que o trabalho é imposto ao homem? Não teria um outro jeito de fazer as coisas acontecerem por outro caminho? Vamos ver, Solange, qual é a resposta que os espíritos nos dão? Vamos lá. Vamos lá. É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Espera um pouquinho só, não vamos mudar de slide, deixa esse slide aí mesmo. Pode deixar na tela, viu, Rogério? Olha, o que os espíritos respondem tem uma lógica perfeita. A necessidade do trabalho é uma consequência da nossa natureza corporal. Nosso corpo é feito de matéria, a matéria precisa se manter. A matéria se desgasta, mas para ela poder manter-se pelo tempo previsto, ela precisa ser abastecida, ela precisa ser protegida. Mesmo que você não ganhasse nada e os homens primitivos não tinham salário, eles tinham que trabalhar, tinham que plantar alguma coisa, tinham que caçar para comer, tinham que encontrar abrigo, tinham que fazer roupa, fazer tecidos, né? com fios ou pegar a pele de animais. Eles tinham que trabalhar, não era ficar dormindo, esperando comprar no supermercado o que eles vão comer, não. A natureza corporal obriga a que o ser humano tenha que fazer coisas para ele se manter, para ele se sustentar e não perecer diante dos obstáculos da natureza. Agora ele continua dizendo na resposta, olha, é uma expiação, portanto é um sofrimento que o homem tem que passar e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar o que, Solange? A sua inteligência. Quanto mais ele é desafiado, mais ele tem que arrumar um jeito de fazer a coisa acontecer. Não basta ficar só, cai do céu, cai do céu, cai do céu, não está chovendo, não vai cair do céu, eu tenho que cavar, eu tenho que procurar de onde que está essa água, eu tenho que encontrar uma forma de tirar a água lá de baixo.
A coisa foi bolada de uma forma que ele fosse obrigado a trabalhar. Sem o trabalho, ele não sobreviveria, né? Desde o início dos tempos. E com o trabalho exigido pelo corpo para sobreviver, ele desenvolve o seu miolinho. Ele desenvolve a sua capacidade de percepção, de planejamento, de buscar soluções, de fazer utensílios que o ajudem. Tudo isto representa um avanço no caminho intelectual, na melhoria do ser humano. Porque se o homem não tivesse o trabalho, ele permaneceria para sempre na infância da inteligência. E continua no próximo slide a resposta dessa questão. Vamos ver? Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então você vê que todos os homens deverão o seu sustento ao seu próprio esforço. Eles precisarão trabalhar para que isso seja obtido. E se a pessoa não tem força física, ele tem a inteligência. E essa inteligência poderá desenvolver métodos, processos que venham a suprir a carência dessas forças. Mas tudo isso, mesmo que seja um trabalho intelectual, mesmo que seja um trabalho imaginativo, ainda assim é um trabalho. Não é? É o que a lei dos espíritos nos explica. Nós vamos para o slide seguinte, porque é muito interessante este tema. Vamos a ele. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Nosso Kardec está perguntando, olha, para os homens têm que trabalhar, mas os animais, eles têm tudo pronto, né? Eles têm onde beber água, eles têm a comida que eles comem, ele está tudo feito. Por que a natureza provê para os animais a sua sobrevivência, as necessidades que eles têm? Vamos ver a resposta no próximo slide? Vai aí, Rogério. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como você, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação, motivo pelo qual, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. Olha que interessante, os animais trabalham, mas não para que progridam. Eles trabalham para obter o sustento das suas necessidades de conservação. Eles não estão trabalhando para se tornarem pedreiros, arquitetos, engenheiros. Não, eles estão trabalhando para manter a própria vida. E com isso, eles engendram aquilo que, no seu nível evolutivo, eles necessitam para crescer. Mas o slide continua. No próximo, a resposta que os espíritos dão. Vamos lá. Enquanto que, no homem, ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Se os animais trabalham apenas para a conservação, no homem, ele tem um outro fim, é um fim duplo. O primeiro é a conservação do corpo. E o segundo é o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade. E que, com essa necessidade, ele se eleva acima dele próprio. Então, os espíritos dizem assim, quando eu digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação, vai para o próximo slide. Entendo o fim a que se propõem trabalhando, mas eles são, os animais, sem o saberem, e tudo provendo suas necessidades materiais, eles são também agentes que ajudam os desígnios do Criador. E o seu trabalho coopera com o objetivo final da natureza. Se bem que vocês, homens, não descubram o resultado imediato. Por que o cupim faz buraco e faz aquelas casas? Por que os beija-flores fazem os ninhos? Por que as formigas se organizam em grandes grupos? Por que as abelhas fazem mel? A gente não sabe qual é o motivo, o resultado. A ciência às vezes até está descobrindo, mas eles cooperam ao buscar a sua conservação com a vontade do Criador. A gente sabe, a polinização depende dos insetos, das abelhas, dos passarinhos, e assim a gente vai entendendo todo esse mistério. Muito bem, André, é isso mesmo. Nós estaremos dando continuidade a esse assunto no próximo bloco. Enquanto isso, deixamos o convite para você ligar para a gente. Participe da campanha Espiritoteca. Essa campanha visa a divulgação de 20 mil livros espíritas, livros que serão distribuídos a hospitais, a presídios, a casas de repouso, a centros espíritas. E você pode participar com apenas R$12. Ligue para a gente no 0 operadora 11 4966
5775. Então, agora que vai entrar o intervalo, nós aguardamos a sua chamada. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta.